Zumbi dos Palmares é, até hoje, um dos maiores símbolos de resistência à escravidão no Brasil. No entanto, ao longo do tempo, algumas teorias questionaram a imagem de Zumbi como líder de um quilombo anti-escravista. Mas seria possível que Zumbi, o grande líder de Palmares, fosse dono de escravos? Neste vídeo, vamos analisar e refutar essa ideia, com base nas evidências e na interpretação dos principais historiadores sobre o tema. Hoje, vamos mergulhar em um debate que tem gerado polêmica. Alguns historiadores, como Leandro Narlock, Décio Freitas e Ivan Nifas, defendem a ideia de que Zumbi dos Palmares, em algum momento, teria sido dono de escravos dentro do quilombo. No entanto, essa visão é amplamente contestada pelos estudiosos contemporâneos, que argumentam que Palmares era, na verdade, um espaço de liberdade e resistência contra a escravidão. Vamos analisar essas duas perspectivas e entender como elas se alinham com a realidade histórica. Décio Freitas, em seu livro Palmares, a Guerra dos Escravos, 1976, sugere que Zumbi e o Quilombo dos Palmares mantiveram praticada escravização, baseado em relatos coloniais que descrevem capturas feitas pelos quilombolas durante batalhas. O argumento de Freitas que essas capturas podem ser interpretados como uma forma de escravização interna. Leandro Narlock, no Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, 2005, segue uma linha semelhante, mostrando que o Quilombo dos Palmares não era tão idealizado quanto muitos historiadores querem acreditar. Para ele, a possibilidade de Zumbi mantiver prisioneiros como escravizados não pode ser descartado. Vainfas, no livro Dicionário do Brasil Colonial, 1500-1808, também defende essa tese. Ele acredita que no processo de resistência, Zumbi teria utilizado prisioneiros de guerra de forma coercitiva, ou que seria, para ele, uma prática semelhante à escravidão. Agora, vamos ver como os historiadores contemporâneos refutam essa ideia, com base em evidências históricas mais robustas. Flávio dos Santos Gomes, em seu livro Histórias de Quilombolas, 1995, explica que os relatos coloniais usados por Freitas, Narlock e Vainfas não devem ser lidos de forma simplista. Segundo Gomes, essas fontes frequentemente distorcem a realidade para ocasionar a repressão dos quilombos. Gomes argumenta que, em vez de manter escravos, Zumbi organizou uma resistência contra a escravidão. João José Reis, por sua vez, em Liberdade por um Fio, 1996, reforça essa interpretação. Ele aponta que a ideia de que Zumbi usava cativos em um modelo escravocrata é uma leitura anacrônica. O uso de prisioneiros de guerra era uma prática comum nas resistências, mas isso não se traduz em escravização, pois a coerção não equivale a submeter alguém ao sistema escravocrata colonial. Beatriz Nascimento, em Uma História Feita por Mãos Negras, também se opõe à tese de que Zumbi teria escravos. Ela ressalta o simbolismo de Palmares como um espaço de liberdade, afirmando que qualquer alegação de escravidão interna é inconcebível, pois contradiz o próprio princípio de resistência que o quilombo representava. As evidências históricas sobre a estrutura de Palmares reforçam a ideia de que o quilombo era, de fato, um local de resistência à escravidão, e não de reprodução das práticas escravocratas. Carlos Eugênio Líbano Soares, em A Capoeira Escrava e Outras Tradições Rebeldes no Rio de Janeiro, 1808-1850, 2004, explica que a economia e a organização social de Palmares não condiziam com a escravidão. Os quilombolas praticavam a agricultura e a produção de maneira cooperativa, sem qualquer compromisso de exploração escravista. Além disso, a arqueologia e os estudos mais recentes sobre Palmares também não encontraram evidências de uma estrutura escrava. A captura de prisioneiros de guerra, que ocorreu durante as batalhas, não deve ser interpretada como escravização, mas como uma estratégia de resistência.
Zumbi dos Palmares, longe de ser um defensor da escravidão, representava, e ainda representa, a luta pela liberdade. Ele é um símbolo de resistência negra contra um sistema opressor que devastou a vida de milhões de pessoas. Não podemos permitir que essa memória seja distorcida por interpretações anacrônicas e sem base histórica. Os historiadores que afirmam que Zumbi mantinha escravos ignoram o contexto da luta de Palmares e desconsideram a riqueza dos relatos históricos que apontam para um quilombo de resistência, cooperação e liberdade. Não há evidências arqueológicas ou documentais que sustentem a existência de práticas escravistas dentro do quilombo. Pelo contrário, documentos mais recentes indicam que Palmares era um espaço de liberdade e resistência. Os relatos de captura de prisioneiros de guerra por parte dos quilombolas podem ser compreendidos dentro do contexto das batalhas e da resistência armada, e não como práticas de escravização. Não existem documentos históricos confiáveis que comprovem que Zumbi, ou o Quilombo dos Palmares, mantinham escravos nos moldes da escravidão colonial. As acusações de escravidão baseiam-se em registros feitos por inimigos dos quilombolas, como relatos de portugueses e holandeses, que tinham interesses políticos e econômicos em demonizar Palmares. Portanto, a ideia de que Zumbi dos Palmares mantinha escravos não se sustenta diante da historiografia mais recente e dos estudos mais aprofundados. Palmares, liderado por Zumbi, foi um espaço de luta pela liberdade, um exemplo de resistência contra a escravidão. A memória de Zumbi deve ser preservada e compreendida no contexto de sua luta pela dignidade humana, e não em narrativas que buscam distorcer a história. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre a verdadeira história de Zumbi dos Palmares, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!